Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a bala no Engenho do Meio. Encapuzado assassina jovem a tiros na residência no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 26 de abril de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 15 assassinatos. 8 homicídios ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.167 assassinatos, sendo 649 crimes no interior e 518 no Grande Recife. Givanildo Juvencio da Silva, um rapaz de 31 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Lisboa, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, tendo sido ainda levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. Ele seria removido para o HR, mas não deu tempo. Faleceu lá na UPA do Engenho Velho. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre as causas e a autoria do assassinato. George Vicente da Silva Filho, jovem com 25 anos de idade, residente na rua Havaí, bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Marim dos Caetés, no bairro do Jardim Fragoso, em Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, George Vicente da Silva Filho, ele teria antecedentes criminais e seria usuário de drogas. Ele já havia tirado cadeia no presídio de Igaraçu. Teria sofrido algumas ameaças. 2 elementos apontados como suspeitos dessas ameaças: Saulo e Vitor. O caso segue sendo investigado pela polícia. O corpo de George Vicente da Silva Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Fernando Bezerra da Silva Júnior, um jovem com 24 anos de idade, ele morreu baleado durante um tiroteio, uma intervenção policial. Ele acabou morrendo na rua Otávio Cruz, em Prazeres, bem pertinho do viaduto. Ele chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Imbiribeira, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal, e com ele a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e ainda 70 pedras de crack. Um jovem com cerca de 18 anos de idade, que não conduzia nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com tiros de espingarda 12 na cabeça, na rua Vale do Sirigi, no bairro Areeiro, em Camaragibe. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um outro jovem, também com 18 anos de idade, também sem nenhuma identificação, foi assassinado com disparos de arma de fogo na travessa da rua 14, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Por sinal, um outro jovem foi atingido por bala perdida e foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Curado. O corpo do jovem, com aproximadamente 18 anos, foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por equipes do ICEI do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Antônio Campos. Júlio César da Silva, um homem com 42 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira em um bar na rua Dois Irmãos, no Alto Dois Irmãos, em Paudalho, bem pertinho da Escola Confederação do Equador. E o suspeito, um tal de Pitbull, que em seguida fugiu numa motocicleta. Júlio César da Silva chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Paudalho, mas o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Caio Rian da Silva Medrado e Antônio Agenor da Silva, eles foram baleados na rua do Sambista, no bairro Antônio Casimiro, em Petrolina, por um tal de Baby. Os motivos não foram informados. Caio Rian da Silva Medrado, ele morreu no local, e o Antônio, que ficou ferido, foi levado para o hospital local com ferimento na bunda. O vigilante Juvino
Miramar Xavier, com 47 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Campina do Taborda, que fica no bairro Gersino Coelho, em Petrolina, por elementos desconhecidos. O vigilante Juvino Miramar Xavier foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Paulo Júnior da Silva Filho, jovem com 26 anos de idade. Ele estava voltando para a residência dele depois de participar de uma bebedeira e bem pertinho de um posto de combustível na rua Feliciano de Barros, no centro de Surubim. Ele foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo por um homem numa motocicleta. A placa da moto não foi fornecida, a motivação do assassinato também é ignorada. O corpo de Paulo Júnior da Silva Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a turma ligada com a gente aqui na Radional, os comissários Dodó do Maranguapium, esposo Dona Preta, e José Vicente Carlos Neto são lotados na delegacia de Paulista. Zé Geraldo é da Universidade Federal Rural do Cabo de Santo Agostinho. Tuca e a esposa Ivete estão em Vertentes de Taquaritinga. Egivaldo Governador está na UR1 no Ibura. A diretoria da BIRP, inclusive Jorge Genildo Pereira. A família Bione está lá no bairro de Areias, toda ligada com a gente. Seu Edgar, sócio benemérito de Santa Cruz, e o filho Ângelo, esposo da anestesista Líbia Cadete. Marcos Douglas, o baiano, está na Chagas Ferreira. Tiago e Marconi no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. O pessoal, deixa-me ver aqui, o ex-zagueiro Pequinho do Atlético do Jordão, o ex-zagueiro do Atlético do Jordão, Pequinho, e o comissário Edivaldo Constantino, o Tantan, comissário aposentado, estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. O fiscal de ônibus Heron, da empresa Globo, também está com a gente ligado nos torrões Mutuca, Sargento PMzinho, Fumanchu, Ailton, Darinho e também Mizinho. E na quinta etapa do Rio Doce, Senhorim, do comissário Antônio Amaro Radier e seu Bill do Bar do Fuxico e os clientes dele, Val e Amuado, Mota, a esposa Gildete, Sueli e o pai Neco em Cruz de Rebouças. Em Maceió, Alagoas, ligados com a gente na Jornal, Otávio Bernardo e a esposa Sueli. Deixa-me ver aqui, no Conselho de Moradores do Vasco da Gama estão lá José Antônio, delegado, e o filho dele, o comissário Zezinho, esposo de Jerusa. Na rua Bulgari, no Morro da Conceição, ligados com a gente, Ita Cabeleireiro, Max do Mercadinho e também seu Lu da Barraca. Francisco Carlos da Silva Nascimento foi assassinado com uma facada no peito esquerdo, bem em cima do coração, na rua do Matadouro, em Floresta. 2 elementos desconhecidos cometeram o crime, cujos motivos também são ignorados. José Suerlon Henrique dos Santos, este trafegava de motocicleta, estava com um amigo, identificado como Carlos William, quando de repente, ao passar pela Avenida Cícero Batista de Oliveira, bem em frente ao Hotel Portal, em Gravatá, no Agreste do Estado, um elemento desconhecido saiu de um matagal encapuzado e abriu fogo nos rapazes. José Suerlon Henrique dos Santos, ele acabou morrendo. O colega dele, Carlos William, conseguiu escapar. Euden Gustavo Góes Silva, um jovem com 25 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em frente à residência dele, na terceira travessa da rua Janete Claire, no bairro São Brás, em Afogados da Engazeira. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram um crime que, segundo informações, tem ligação com as drogas. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bonometério, e Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão: André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também Índio. E a gente agradece os nossos operadores aqui colados com a gente aqui na Radional: Evandro Chaves, o popular Chaveirinho, Guto César do Pedro da Casa Amarela, também Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Carlos Santos e Avanildo Cerqueira, todos aqui trabalhando com a gente. E daqui a pouquinho vão continuar também com a primeira página e a Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria.
Um professor da rede municipal de ensino da Escola de Glória do Goitá foi encontrado morto na residência na rua José da Costa Borba, no bairro Cruz das Almas, ao lado do fórum. Erivaldo José Matias possivelmente foi vítima de um infarto. O companheiro dele, Aldo Gabriel, viu ele todo defecado e chamou a polícia. Em seguida, a polícia foi acionada. Adailton Pereira do Nascimento, um homem com 45 anos de idade, ex-presidiário por tráfico de drogas, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Joaquim Romão de Souza, no centro em Condado. Crime praticado por 2 elementos de uma motocicleta. Por sinal, que estava na garupa que efetuou os disparos foi identificado apenas como Gordinho. O corpo de Adailton Pereira do Nascimento foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Antônio Barbosa de Lima, com 45 anos de idade, morreu num acidente de motocicleta no sítio Cacimbinha, zona rural de Oricuri, no sertão do estado. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital, mas já chegou sem vida e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Agradecendo a rapaziada toda na SEASA ligada com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tarso, e também o segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu. Fábio Gondim e a esposa Vera Borba no bairro de Casa Amarela. O casal sempre ligados com a gente aqui na Jornal. Os ambulantes, comerciantes, todos nos mercados públicos, nas feiras livres, na região metropolitana do Grande Recife, todos ligados com a gente. Em São Lourenço da Mata, Raimundo Rei da Charque, Ramos Gaudêncio, João da Charque, Baldo Restaurante e também a turma da Farinha. No mercado Nova Descoberta, Mr. Nelson e a esposa Ninha. No Nobre, em Paulista, seu Pedro Tempero, que é pai do professor Rivaldo lá de Abreu e Lima. E em Camaragibe, no mercado público, Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Sandro do Miúdo, a esposa Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Alice. E a esposa Lalá, em Ponta de Pedras. Hélio, diretor do Sindicato dos Vigilantes, o presidente Cassiano Souza também estão sintonizados com a gente. Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz, localizada em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Moura no Mercado das Flores, ele e a família, em frente ao cemitério IML em Santo Amaro. Ana da Lolita em Carne de Vaca. Laila em Ponta de Pedras. Toda essa rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. No bairro da Mangueira estão lá os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira e também o motorista Fred. Saulo Holanda está em Olinda e em Santo Amaro o Vanvan e o MC Guela. José Jefferson de Almeida Leite, um rapaz de 37 anos de idade, ele vinha sofrendo problemas com depressão e acabou se jogando na frente de um carro de grande porte na BR-232 no município de Sonharó, no agreste do estado. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem morreu afogado no açude de Tabocas, em Brejo da Madre Deus, no agreste do estado. Antônio Barbosa de Lima tinha 45 anos de idade. Ele tinha ingerido bebida alcoólica e deu um mergulho lá no açude, para logo em seguida só ser encontrado morto. O cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ex-presidiário assassinado a bala no Engenho do Meio. Encapuzado assassina jovem a tiros na residência no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, terça-feira. Clécio, ex-morador do Buriti. Clécio está completando 71 anos de idade. Ele é pai de Clécio Caninha, o conhecido tio Chico da Cabanga, com Pedra da Cabanga. Também quem está aniversariando hoje é Zeca Pedreiro. Zeca Pedreiro, que mora na rua Tupiniquins, em Santo Amaro. Zeca está completando 74 anos de idade. E a esposa dele, Sandra, vai preparar uma festa lá na Praça da Picanha, com toda a família, inclusive os filhos do casal. Deixa eu ver aqui os filhos: Érica, Esther, Lícia, Alessandro e Aline, toda a rapaziada reunida com Zeca Pedreiro. Bruno Cascato é produtor da dupla Caju e Castanha. Bruno está completando 43 anos de idade.
Branquinho, que trabalha na padaria de Seu Manuel e Jacilene, na Rua da Bola, em Santo Amaro, também está aniversariando. Haverá um almoço com a família, inclusive com as amigas Andréia e Bibia. Anderson Gugu, ele é de Nova Descoberta, e a esposa dele, Tatiane, também vai preparar um almoço para ele. Seu Amaro Bal, ele mora no Engenho Managuape, ele é pai de Mário Sérgio e Patrícia, é sogro de Alex, é sogro de Jacilene e é avô, o seu Amaro Bal, dos garotos Lucas, Vinícius, Gustavo e Guilherme. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o José Reginaldo de Araújo, são sargentos, né? José Reginaldo de Araújo, de Aragão, aliás, Moisés Maciel Ribeiro, os cabos Edivaldo Ferreira dos Santos e José Boaventura de Medeiros Aquino, e as pensionistas Maria Verônica Barbosa da Silva e Solange Maria de Oliveira Barbosa. Felipe de Souza Cândido, um jovem com 25 anos, residente na rua 54, no bairro de Rio Doce, em Olinda. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo. Estava a caminho de comprar droga e aí foi baleado no Pantanal, lá do Jardim Managuape, por elementos desconhecidos e foi socorrido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Maria das Dores da Silva, de 54 anos, esta foi agredida a golpes de faca na rua Nossa Senhora do Ó, loteamento Canoas, em Pojuca, por um tal de Ivanísio, que está sendo procurado pela polícia. A vítima foi levada para o Hospital Carosita Brito, lá mesmo em Pojuca. Elisângela de Paula Silva, com 27 anos, residente no sítio Rafael, zona rural de Caruaru, no Agreste do Estado. Ela foi socorrida aqui no Recife, no Hospital da Restauração, com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Cleiton Gomes dos Anjos, um rapaz de 37 anos, profissão não informada, residente na Avenida Piracicaba, no Jardim São Paulo, foi brutalmente espancado. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Emanuel Messias Ribeiro da Purificação, residente na Rua 13, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de um atentado à bala. William de Freitas Peixoto, de 24 anos de idade, residente na Rua Epitácio Holanda, no bairro da Coab, no Recife. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Zenilson da Silva Xavier, com 37 anos de idade, residente na Rua da Paz, em Alberto Maia, Camaragibe. Ele sofreu ferimentos por todo o corpo, vítima de uma colisão de duas motocicletas. Bastante machucado, Zenilson da Silva Xavier foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Fernanda Micaele Cavalcante Veras, com 34 anos de idade, residente na Travessa José da Câmara Vieira, na Vila Sotávia, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucada e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. José Alex Arruda de Souza, um jovem com 19 anos de idade, residente na Rua Campos Sales, no bairro do Jardim Primavera, em Camaragibe. Este sofreu um acidente automobilístico e ficou muito machucado, sendo socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 15 assassinatos no estado, foram 15 homicídios de ontem para hoje. 8 dos crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.167 assassinatos, sendo 649 crimes no interior e 518 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a bala no bairro do Engenho do Meio. Lucas da Silva Santos, um jovem com 27 anos de idade, residente na Rua Carneiro de Maris, no bairro do Engenho do Meio. Ele foi arrastado ontem à noite por volta das 6h30 da residência dele
e foi assassinado a tiros, executado na rua Carlos de Brito, lá mesmo no Engenho do Meio. Elementos desconhecidos em um carro preto arrastaram Lucas da Silva Santos da residência da rua Carneiro de Maris, lá no Engenho do Meio, e na rua Carlos de Brito, no mesmo bairro. Executaram o rapaz, que ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões. De acordo com informações, Lucas da Silva Santos, ele já teve passagem por tráfico de drogas e estava solto há cerca de um mês. Saiu da cadeia para ser assassinado. O corpo dele, de Lucas da Silva Santos, de 27 anos, foi removido da unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Encapuzado assassina jovem a tiros na residência no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, João Vitor Salles da Silva, de 21 anos de idade, residente na Rua 1, no bairro Fundai do Cruzeiro, no Cabo de Santo Agostinho, foi mais uma vítima da violência naquela região. Ele teve a residência dele invadida por um homem desconhecido, encapuzado, que meteu bala nele. Tiros a queima-roupa no rosto e no peito. João Vitor Salles da Silva, de 21 anos, morreu na hora e, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte FM 90.3.